Olá, meus amigos! Estamos na terceira aula do tópico calorimetria. Hoje falaremos sobre o princípio das trocas de calor. Veja como é simples. Imagine você dois objetos, A e B, com temperaturas diferentes, de forma que a temperatura de B é maior do que a temperatura de A. Consideremos que esses dois objetos estão num recipiente termicamente isolado, que nós chamamos de recipiente adiabático. Ora, se esses corpos apresentam temperaturas diferentes, sabemos que existirá aqui um fluxo de calor. Esse calor flui do sistema de maior temperatura para o sistema de menor temperatura. Portanto, nesta situação, teremos aqui uma quantidade de calor saindo de B e chegando até A. Ora, se esses dois corpos estão isolados do meio externo, se apenas esses corpos trocam calor, podemos então afirmar que a quantidade de calor recebida por A é igual à quantidade de calor cedida por B. Ora, o corpo que está liberando calor, como nós já vimos em aulas passadas, nós atribuímos o sinal negativo. O corpo que está ganhando calor, nós atribuímos o sinal positivo. Se pegarmos esse fator menos QB e jogarmos para o primeiro membro, vamos encontrar esta expressão, QA mais QB igual a zero. Pronto, aplicamos aqui o princípio das trocas de calor. O que diz o princípio das trocas? Em um sistema termicamente isolado, a soma algébrica das quantidades de calor trocadas pelos corpos tem que ser sempre igual a zero, porque o que um perde, o outro ganha. Por exemplo, se tivéssemos aqui um terceiro corpo C com uma temperatura diferente dos outros dois, teríamos então a nossa equação QA mais QB mais QC igual a zero. Ou seja, o princípio das trocas de calor nos diz, em um sistema termicamente isolado, em um sistema adiabático, a soma algébrica das quantidades de calor trocadas entre os corpos tem que ser sempre igual a zero. Um detalhe importante em relação a esse princípio. Observe bem a figura. Quantos corpos temos aqui? Quantos corpos temos nessa situação? Na verdade, não temos dois corpos, temos três corpos. O recipiente também é um corpo. E aí você poderia me perguntar, e por que você não colocou, Fino, a quantidade de calor proveniente das trocas com o recipiente? Bom, isso quem vai dizer é a questão. Existe o recipiente ideal, que é aquele recipiente que não participa das trocas de calor, ou seja, se a questão não fornecer as características térmicas do recipiente, a gente não coloca ele na equação. É o caso aqui. Mas se porventura a questão tratar as grandezas associadas às características térmicas do recipiente, temos que colocar ele na equação. Então a equação ficaria da seguinte forma: QA mais QB mais a quantidade de calor proveniente das trocas do recipiente igual a zero. Então, neste caso, nós estenderíamos o princípio das trocas para o recipiente. Mas isso quem vai dizer é a questão. Tá legal? Bom, esse é o princípio das trocas. Vocês poderiam me perguntar, professor, me dê um exemplo de um recipiente adiabático, um recipiente que não permite as trocas de calor com o meio externo. Olha, na prática, esse recipiente não existe, porque não existe um recipiente ideal. Mas podemos considerar, para fins de aproximação, alguns aparelhos como sendo sistemas adiabáticos. Por exemplo, a garrafa térmica, uma caixa de isopor. Existe um aparelho, inclusive, que nós construímos em laboratório chamado calorímetro. Esse recipiente é um recipiente dotado de paredes de isopor, bem isolado. E a gente considera que, para fins de aproximação, o calorímetro também é um sistema adiabático. Uma outra pergunta que vocês poderiam me fazer: para que serve o princípio das trocas? O princípio das trocas serve para a gente descobrir quais as características de cada corpo envolvido. Por exemplo, nós aprendemos em aulas passadas que essa quantidade de calor pode ser sensível ou pode ser latente. Então, abrindo estas equações, podemos encontrar, por exemplo, a massa do corpo a massa do corpo B, o calor específico do corpo a temperatura de equilíbrio entre os corpos, todas as grandezas que estão dentro do princípio fundamental das trocas de calor podem ser calculadas a partir dessa expressão. Então, vamos agora para os exercícios. Questão da UFPE, Federal de Pernambuco. Em um calorímetro de capacidade térmica desprezível, colocam-se 100 gramas de um líquido X a uma temperatura de 70 graus Celsius e 50 gramas de um líquido Y a 30 graus Celsius. Com a temperatura de equilíbrio dessa mistura, dados o calor específico do líquido X, 0,9 calorias por grama grau Celsius,
e o calor específico do líquido Y, 0,6 calorias por grama grau Celsius. Observe bem, é uma questão que envolve trocas de calor. Nós temos dois líquidos que entram no calorímetro com temperaturas diferentes. Naturalmente que esses corpos vão trocar calor até chegar a um equilíbrio térmico. A questão quer saber qual a temperatura de equilíbrio. Então, já identificamos qual é o conteúdo envolvido na questão. Envolve trocas de calor. E o que nós sabemos? Que no princípio das trocas de calor, a soma das quantidades de calor trocadas entre os corpos tem que ser igual a zero. Então vamos começar pelo princípio. Como nós temos aqui dois líquidos, teremos Q de x mais Q de y igual a zero. Note que o líquido X e o líquido Y entram com temperaturas diferentes. Mas no momento em que eles começarem a trocar calor, eles vão atingir o equilíbrio térmico. Então a temperatura final, que é o que nós queremos, é a mesma para os dois, já que a questão quer a temperatura de equilíbrio da mistura. Então, tanto o líquido X como o líquido Y estarão mudando a temperatura durante a troca de calor. Portanto, esses dois calores são sensíveis. E se é o calor sensível, a gente já sabe, nós aplicamos o que macete? Então, cálculo da quantidade de calor sensível, massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. O mesmo acontecendo para o líquido Y. Pronto. Agora vamos substituir os valores e abrir essa equação. A massa do líquido X, a questão deu 100 gramas. Então nós temos 100. O calor específico do líquido X, 0,9. Atenção agora para o detalhe, hein? Variação de temperatura ΔT é a temperatura final, que é o que nós queremos, a temperatura de equilíbrio, menos a inicial. Então vai ser T, que é a nossa incógnita, menos a temperatura inicial do líquido X, que é 70 graus. Mas, vamos continuar. Massa do líquido Y, 50 gramas. Calor específico do líquido Y, 0,6. E a variação de temperatura do líquido Y, vamos lá, é a final menos a inicial. Ele entra no calorímetro a 30 graus e a temperatura final que nós queremos. Então, temperatura final menos 30 igual a zero. Então essa é a equação aplicada ao princípio das trocas. Agora vamos resolver. 100 multiplicado por 0,9 dá 90. 90 vezes T, 90T. Vamos lá, menos. 90 multiplicado por 70 dá 6.300. 6.300. Mais, vamos lá, 50 multiplicado por 0,6 dá 30. 30 multiplicado por T dá 30T. Menos 30 multiplicado por 30, 900. Tudo isso igual a zero. Então agora vamos resolver nossa conta. 90T mais 30T, 120T. Menos 6.300 menos 900 dá menos 7.200. Passando para o segundo membro, 7.200. Então a temperatura será 7.200 dividido por 120. Simplificando, teremos 720 dividido por 12, que vai dar 60 graus. Portanto, a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio do sistema, 60 graus Celsius. Um detalhe importante nessa questão. Note que o recipiente, o calorímetro, não participou das trocas. E por que eu não coloquei ele no princípio das trocas? Porque a questão diz que o calorímetro tem capacidade térmica desprezível. Ou seja, quando a questão não falar das características térmicas do recipiente, ou quando disser que a capacidade térmica dele é desprezível, a gente não coloca ele no princípio das trocas. Tá legal? Então vamos agora para a próxima questão. A questão de número 2 diz o seguinte: em um calorímetro de capacidade térmica 200 calorias por grau Celsius, contendo 300 gramas de água a 20 graus Celsius, é introduzido um corpo sólido de massa 100 gramas, estando o mesmo a uma temperatura de 650 graus Celsius. Como a gente não colocou aqui a questão, para poder ganhar espaço, eu resolvi separar todos os corpos envolvidos. Note que agora a questão dá a capacidade térmica do calorímetro. Então vamos colocar os dados. Capacidade térmica do calorímetro, 200 calorias por grau Celsius. O que mais que a questão deu? Ela deu a água que está presente no calorímetro, 300 gramas de água. Então nós temos a massa de água. A questão também diz que essa água está a uma temperatura de 20 graus, então é a temperatura inicial da água,
20 graus Celsius, e está dizendo que é introduzido um corpo sólido. Esse corpo sólido, de acordo com a questão, tem 100 gramas de massa igual a 100 gramas, e ele é introduzido com uma temperatura de 650 graus. Então, esta é a temperatura inicial do corpo sólido, 650 graus. Vamos continuar a questão. Ela diz assim, ó, obtém-se o equilíbrio térmico a 50 graus Celsius. Quer dizer, nós temos o calorímetro, que é o recipiente, contendo 300 gramas de água, e aí nesse momento é introduzido um corpo sólido. Aí o corpo sólido vai trocar calor com o calorímetro e com a água e vão chegar a uma temperatura de equilíbrio, que a questão está dizendo que é 50 graus. Ora, se a temperatura de equilíbrio entre os três corpos é 50 graus, então ela é a mesma para todos eles, é a temperatura final. Então a temperatura final do calorímetro, 50 graus, a temperatura final da água, 50 graus, e a temperatura final do corpo sólido, 50 graus. A questão diz que é a temperatura de equilíbrio. Vamos ver agora o que é que ela pede? Aí ela diz assim, ó, determine o calor específico do corpo sólido, então vamos colocar aqui, ó, calor específico do corpo sólido, considerando que o calor específico da água, então a questão deu o calor específico da água, é 1 caloria por grau Celsius. Então eu fiz assim para facilitar no momento que a gente estiver respondendo as questões. Então vamos lá, acompanhe comigo. Nós temos 3 corpos. Agora observe que o calorímetro vai participar das trocas. A questão oferece características térmicas do recipiente. Então, para descobrirmos o calor específico do corpo sólido, como ficará a equação do princípio das trocas? Vamos lá. Para facilitar, eu chamei o calorímetro de 1, a água de 2 e o corpo sólido de 3. Então a equação vai ficar assim, ó, Q1 mais Q2 mais Q3 igual a 0. Pronto, aplicamos o princípio das trocas. Com o princípio, a gente descobre o calor específico do corpo sólido. Então, o que eu gosto de chamar a atenção para os meus alunos? Quando você pegar uma questão e você perceber que é uma questão que envolve trocas de calor entre os corpos, vá direto para o princípio das trocas, porque você vai conseguir resolver. Então vamos lá. Tanto o calorímetro como a água, como o corpo sólido, estão mudando a temperatura. Então, esses calores são calores sensíveis. Portanto, vamos aplicar o que macete para os 3. Macete para o calorímetro, macete para a água, macete para o corpo sólido. Tudo isso igual a 0. Olha aqui o que nós queremos, ó. O calor específico do corpo sólido, tá vendo? Então, o princípio das trocas serve para isso, para a gente descobrir características térmicas de um corpo. Esse cidadão que fez esse experimento estava querendo descobrir qual era o calor específico do corpo sólido. Então, pelas trocas, a gente faz os cálculos e descobre. Então, vamos substituir. Vamos lá. Massa do calorímetro. A questão não deu. Calor específico do calorímetro. A questão também não deu. Mas tem um detalhe. Ela nos ofereceu a capacidade térmica. Você viu comigo, na segunda aula de termologia, de calorimetria, o que é a capacidade térmica. A capacidade térmica já é este produto entre a massa e o calor específico. Portanto, tudo isso aqui que nós temos vale 200. Vamos continuar. Vezes a variação de temperatura. Ora, nós não sabemos qual a temperatura inicial do calorímetro. A questão não diz, ela só diz assim, o calorímetro, ele contém água a 20 graus. Mas observe, meus amigos, se ele diz assim, o calorímetro contém água a 20 graus. Se ele já contém água a 20 graus, é porque a temperatura da água é a mesma temperatura do calorímetro. Esta é uma outra chave na questão que as pessoas têm dúvidas. Então, agora que nós temos esse conhecimento, vamos fazer de cabeça. Quanto é a variação de temperatura do calorímetro? 30 graus. Mas, vamos lá, quem é a massa da água? 300 gramas. Calor específico da água, 1. Variação de temperatura da água, 30. Mais, vamos lá, massa do corpo sólido, 100. Calor específico do corpo sólido é o que nós queremos, então essa é a nossa incógnita. E a variação de temperatura dele, observe, ó, saiu de 650 e foi para 50. Variou 600, só que variou para menos, diminuiu a temperatura. Então aqui nós temos menos 600. Tudo isso igual a 0. Pronto, a nossa equação já está pronta, vamos apenas resolver os cálculos.
200 multiplicado por 30 dá 6.000. Mais 300 multiplicado por 30 dá 9.000. 9.000. Mais com menos dá menos. 100 multiplicado por 600 dá 60.000. 60.000 C. Tudo isso igual a zero. Pronto, agora vamos resolver a conta. Ó, 6.000 mais 9.000 dá 15.000. Quando a gente passar para o lado de lá, vai negativo, né? Então vai ficar assim, ó. Menos 60.000 C é igual a menos 15.000. A menos 15.000. Aí a gente pode multiplicar por menos 1, vai ficar tudo positivo. Então, o calor específico vai ser 15.000 dividido por 60.000. Ora, podemos simplificar isso aqui, ó. 3 zeros de cima com 3 zeros de baixo. E podemos ainda simplificar o 15 por 60. Vamos lembrar como é essa simplificação? Por 5, né? Porque se a gente simplifica, por exemplo, por 5, aí como é que vai ficar essa equação? Aí vai ficar assim, ó. 3, simplificando, hein? Dividindo por 5. 15 dividido por 5 dá 3, 60 dividido por 5 dá 12. Vamos continuar simplificando? Vamos lá, por 3, dá pra gente simplificar por 3, não dá? Se a gente simplifica por 3, como é que fica isso? Fica 1/4. E quanto é 1 dividido por 4? 1 dividido por 4, 0,25 calorias por grama grau Celsius. Essa é a resposta da questão. Se você precisar do enunciado dela, eu estou deixando o enunciado dela na nossa lista de exercícios, tá legal? Então é isso aí, rapaziada. Esta foi a nossa videoaula de hoje. Um grande abraço e até a próxima.